Bom dia, pessoal. Nós hoje daremos início ao terceiro bimestre, certo? A unidade 5 do livro de vocês, e onde nós vamos falar sobre a organização social dos brasileiros, dando início aqui com a formação do povo brasileiro, certo? Nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. O povo brasileiro ele é sinônimo de diversidade étnica e cultural, pois somos originários de diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus no primeiro momento, e depois asiáticos e árabes, certo? E a diversidade étnica do nosso povo se reflete nos aspectos físicos das pessoas, como a cor da nossa pele, dos nossos olhos, a fisionomia, assim como nos aspectos culturais, como a língua, as religiões, a culinária, a música, certo? E a diversidade étnica é um processo que ocorre em todo o mundo, entre europeus, árabes, norte-americanos, latino-americanos e etc. Então, as populações indígenas, como nós sabemos, deram início à formação do povo brasileiro, e junto com os povos que vieram para o Brasil e após o período das grandes navegações, que é a era do descobrimento, certo? Aí que exploraram novas terras por meio de rotas marítimas até então desconhecidas, ok? Então hoje nós vamos dar primeiro foco aos povos indígenas. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre os povos africanos e quilombolas, certo? E outros povos. Hoje nós vamos falar sobre os povos indígenas. E os povos indígenas atualmente, eles vivem em território brasileiro, também eles são descendentes dos habitantes nativos do Brasil, que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores portugueses, isso no século XVI. E no período da colonização, o Brasil ele tinha milhões de indígenas e com diferentes etnias, principalmente o G e os Tupi-Guaranis. Certo? E com a chegada dos europeus, essa configuração se modificou em decorrência da escravização e da expulsão dos indígenas de suas terras, da transmissão de doenças trazidas também pelos europeus e dos genocídios. E quem são esses genocídios? Bom, genocídios ele pode ser definido como o assassinato deliberado de pessoas motivado por diferenças étnicas, nacionais, religiosas ou políticas. E a etnia, como vocês sabem, é um grupo humano que compartilha afinidades linguísticas, culturais e genéticas. Então, principais etnias, aqui eu coloquei para vocês, principais etnias que contribuíram para a formação do povo brasileiro, que foram os indígenas, europeus, africanos e asiáticos, e as populações indígenas que deram início aí à formação do povo brasileiro. Então, nós vamos falar já hoje sobre os indígenas, aí na página de vocês, na página 6, onde no censo de 2010, cerca de 60% dos brasileiros que se declararam indígenas habitavam em terras indígenas. Então, atualmente existem dezenas de parques e terras indígenas reconhecidos no Brasil. E essas áreas ajudam a preservar a cultura indígenas e os costumes trazidos desses povos, que estão diretamente relacionados à preservação do meio ambiente, pois vivem na floresta e dela retiram grande parte daquilo que eles necessitam para sobreviver. Entretanto, muitas dessas áreas são ameaçadas por fatores como a invasão das áreas indígenas,
movida pela exploração agropecuária. Tal evento causa poluição das águas, desmatamento e destruição da fauna e da flora. A construção também de usinas hidrelétricas, como a de Belo Monte, no Xingu. Essa obra ela causa impactos como a diminuição do rio Xingu, que consequentemente ela afeta a pesca e o transporte fluvial, além de provocar a morte de milhares de peixes que eles são sugados pelas turbinas da usina, e áreas de litígio, ou seja, essas áreas de litígio, no caso, é um termo jurídico utilizado quando há um conflito de interesses sobre determinada área, que geram conflitos principalmente entre os agricultores e os indígenas, certo? E essas situações que acontecem com esses povos indígenas, o que pode ocorrer? As áreas indígenas impróprias para o desenvolvimento dessa população pode provocar a diminuição demográfica e até a extinção de alguns dos povos, certo? Então, eu tenho aí uma reportagem que eu vou tirar a foto e enviar para vocês sobre a construção da usina de Belo Monte e os impactos causados a povos indígenas, que são vários impactos que acontecem, que são gerados e trazidos para essa população. Eu vou fazer um roteiro para vocês e que vocês respondam aos questionamentos que eu irei colocar no Word. Eu vou digitar e vou postar para que vocês respondam, certo? Que é muito importante falarmos também sobre essa população indígena, de onde surgiu, que onde já habitava aqui no Brasil, né? Isso da formação do povo brasileiro, certo, gente? Então, espero que vocês leiam a reportagem e respondam direitinho, tá ok? Então, até a próxima aula, certo? E até daqui a pouquinho no Google Meet.